Bom dia, agora oficialmente para a sala 57. Privilégio, que privilégio ao saber que esse conteúdo vai alcançar muitas pessoas em muitos lugares, mas que responsabilidade. Na verdade, esse conteúdo é desdobramento de uma mensagem que eu já fiz aqui na sala 57. Então, o que eu vou apresentar hoje, eu não apresentei ainda em nenhum lugar, e da forma como vou apresentar. E se você se interessar, eu vou então fazer uma propaganda de um projeto que nós acabamos de fazer, está sendo desenvolvido até o final dessa semana pela União Central Brasileira, onde você acessa pelo YouTube Adventistas SP, 4 aulas sobre esse tema, 2 que eu ministrei, 2 que meu irmão ministrou, 2 podcasts, um que eu participei para pais, outro que meu irmão participou para adolescentes. E no Instagram, Adventistas SP, tem 15 vídeos de 1 minuto, 15 não, porque nós ainda vamos terminar o 15º no domingo. Hoje acho que está no 12º, 13º. Hoje será o 13º, ontem foi o 12º. Vídeos curtos que trazem de uma forma muito dinâmica o conteúdo sobre o risco do uso excessivo de telas. Então, não é isso que eu vou falar hoje. Então, quem não assistiu o primeiro vídeo, procura aí no YouTube da Sala 57, que tem, acho que 2 anos atrás. Mas para achar mais rápido e mais fácil, Adventistas SP tem todo esse conteúdo, chama-se Projeto Telas, tá bem? Mas hoje a gente vai começar com a palavra de Deus, porque esse horário, como bem diz o pastor Wagner, é o privilegiado horário da sala em que a palavra é exaltada. E tudo que a gente for falar aqui, nós temos que falar com as lentes do óculos da cosmovisão bíblica. Nós temos que falar com as lentes do grande conflito cósmico. Por isso eu convido você a abrir a Bíblia no livro na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 12. Diz assim, a minha Bíblia é na Nova Versão Internacional. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, o Espírito vem para que a gente entenda, compreenda. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem um espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Interessante é que Paulo está citando Isaías, e em outra carta, Romanos, ele repete essa pergunta, mas só aqui, na carta aos Coríntios, é que ele conclui dizendo: nós, porém, temos a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Veja, ele vai desenvolvendo uma ideia de que os que são espirituais têm o Espírito Santo e discernem as coisas com esta mente espiritual, a mente de Cristo, que o Espírito coloca em nós. Então, é nesse contexto que a gente vai conversar um pouquinho agora de manhã, vai falar um pouquinho agora de manhã, sobre as implicações na vida espiritual, que não fui eu que descobri,
que não foi um pastor que descobriu, mas que um ateu estudou profundamente e apresentou num livro, e eu vou agora compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar comigo, tá bem? Mas o pano de fundo é apenas uma mente espiritual consegue discernir a realidade do mundo com a mente de Cristo. E quem coloca a mente de Cristo em nós é o Espírito. E nós necessitamos desta mente, urgentemente. Então, eu vou compartilhar, não sei se eu estou como anfitriã para compartilhar a tela, se não estou, peço que me autorizem aí a compartilhar, estou. Então, agora vamos lá. Eu denominei essa mensagem como protegendo a cidadela da alma, porque Ellen White afirma que a nossa mente é a cidadela da alma, e esta cidadela está diante de um grande conflito cósmico. Quem se apodera dela? Quem toma conta dela? Então, nós lemos 2 Coríntios 2, 12 a 16, e eu quero chamar atenção para esse texto de Fundamentos da Educação Cristã. A mente controla o homem todo. Então, nós lemos Paulo falando, nós, porém, temos a mente de Cristo. A mente controla o homem todo. Todas as nossas ações, boas ou más, têm a sua origem na mente. É a mente que adora a Deus e nos põe em contato com os seres celestiais. Então, a comunicação com a dimensão espiritual, com a dimensão sobrenatural, é feita por meio da mente. No entanto, muitos passam a vida toda sem se tornar entendidos quanto ao escrínio que contém esse tesouro. Escrínio é um pequeno cofre. Então, muitos passam a vida toda sem se tornar entendidos quanto a esse cofre que contém este tesouro. Que cofre é esse que contém esse tesouro? A nossa mente, que nos dá a oportunidade de adorar a Deus e ter contato com os seres celestiais. Eu sei, eu já vi na janelinha o psicólogo Marcelo Novaes. Nós temos vários psicólogos na sala que estudam o funcionamento da mente. Mas todos nós somos desafiados a conhecer. Ellen White fala que nós deveríamos conhecer o funcionamento do cérebro, principalmente quem trabalha com criança, com educação, os pais, nós deveríamos conhecer como é que se dá esse funcionamento. E com o desenvolvimento da neurociência, nós temos acesso hoje a muitas informações. E conhecendo um pouco mais sobre isso, eu me espanto com a falta de entendimento que nós temos sobre esse tema e passamos a vida adormecidos diante da importância de cuidar da cidadela da nossa alma. No Mente, Caráter e Personalidade, Ellen White diz assim, os nervos do cérebro, que se comunicam com todo o organismo, são os únicos instrumentos pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e afetar sua vida mais íntima. Então, os nervos do cérebro, todos nossos neurônios, aquilo. E quando Ellen White fala, eu acho muito interessante que ela falou há mais de 100 anos sobre correntes elétricas no cérebro, quando a gente ainda não tinha equipamentos sofisticados para ver o funcionamento do cérebro como a gente tem hoje, né? Esses dias eu vi um vídeo que um neurocientista mostrava como a criança aprende as letras, se alfabetiza com imagens, né, de equipamentos de, não sei se é ressonância magnética, onde ele mostra exatamente o impulso elétrico da região do cérebro, onde ela recebe a informação, para onde ela envia a informação, como que dá esse circuito de aprendizagem da alfabetização com impulsos elétricos. E Ellen White falou das correntes elétricas do cérebro há 100 e tantos anos atrás. E ela afirma que é a única forma de Deus se comunicar, o único instrumento pelo qual Deus se comunica conosco é pela nossa mente, pelo nosso cérebro. E se nós não cuidarmos dessa cidadela da forma correta, de fato nós estaremos impedindo essa comunicação para termos a mente de Cristo. Então, isso que a gente vai conversar hoje de manhã, nessa madrugadinha,
é muito importante porque tem a ver com salvação. E a gente precisa ter uma mente espiritual para discernir as coisas espirituais. Então, aparentemente, é um tema da ciência? Não. Eu tenho que olhar a realidade com a mente de Cristo. Eu tenho que olhar os fatos, os fenômenos, as circunstâncias com a lente da cosmovisão bíblica e do grande conflito cósmico. Há um conflito cósmico cujo palco é a minha mente. Os seguidores de Cristo, diz Ellen White no Grande Conflito, poucos sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles estão formando. Então, no capítulo já que fala, nos capítulos finais, né, do livro Grande Conflito, dos ardis de Satanás. E ela afirma que os seguidores de Cristo poucos sabem das tramas que Satanás e suas hostes contra eles estão formando. Porém, em seguida, 2 páginas depois, ela diz: ninguém sem oração se encontra livre de perigo durante um dia ou uma hora que seja. Então, para você se prevenir contra essas tramas de Satanás, a oração é a ferramenta. A mente em conexão com o céu, a mente conectada, né? Vigiar e orar, orar sem cessar. Ninguém está livre de perigo. Então, nós, às vezes, os mais velhos, né, os adultos, podemos dizer assim: esse tema é para as crianças, que estão com a mente em formação, para os adolescentes, que estão em mente, com a mente. Sim, eu falo sobre os riscos das telas para adolescentes, crianças, jovens, mas hoje eu quero falar para adultos. Hoje eu quero que vocês se examinem a partir dessa mensagem. Em 2011, foi traduzido para o português os estudos do escritor, jornalista Nicholas Carr. Nicholas Carr, ele começou a perceber que ao ler, ele estava tendo dificuldade de concentração. Ele começou a perceber porque ele, como escritor e jornalista, depende muito da sua mente para poder produzir. E ele começou a perceber que a mente dele estava mudando. Um adulto, um homem maduro. E ele começou a ligar para os seus amigos e perguntar para os amigos: vocês estão sentindo a mesma coisa que eu? Mais dificuldade de concentração, mais dificuldade, isso em 2011. Nós estamos falando de 14 anos atrás. Que esse livro foi traduzido para o português, ou seja, ele foi produzido ainda um ano antes, mas demandou um estudo que foi desenvolvido por anos. Ele começou a estudar o que estava acontecendo com a cabeça dele. Como que a leitura dele estava comprometida? Leitura, preste atenção. E ele produziu esse livro, O que a internet está fazendo com os nossos cérebros, a geração superficial. Metade do livro, praticamente, ele fala sobre o fenômeno da leitura, como se dá esse processo. E depois ele fala sobre os impactos que o uso excessivo da conectividade da internet estava produzindo. Ele fez estudos, levantamento bibliográfico, estudou muito, muito, muito. E eu pensei 3 parágrafos desse livro para a gente começar a pensar. Vejam, é um adulto falando, não é, nós não estamos falando de criança. A minha mente não está indo embora, pelo menos não que eu saiba, mas ela está mudando. Não estou pensando do mesmo modo que eu costumava pensar. Sinto mais agudamente quando eu estou lendo. Eu costumava mergulhar em um livro ou um artigo extenso. A minha mente era capturada pelas reviravoltas da narrativa ou as mudanças do argumento, e eu passava horas percorrendo longos trechos de prosa. Agora, raramente isso acontece. Minha concentração começa a se extraviar depois de 1 ou 2 páginas. Fico inquieto, perco o fio, começo a procurar alguma coisa mais para fazer. Sinto como se eu estivesse sempre arrastando o meu cérebro volúvel de volta ao texto. A leitura profunda que costumava acontecer naturalmente tornou-se uma batalha. Veja essa palavra, batalha. A concentração para ler tornou-se uma batalha. Eu quero perguntar para você: você não sente isso quando está lendo a palavra de Deus, estudando a lição da escola sabatina, lendo um texto inspirado?
que a mente começa a querer fugir, você já começa a pensar no feijão que tem que colocar no fogo, você já começa a pensar que hoje eu tenho que buscar aquela roupa que está na lavanderia, hoje é sexta-feira, eu tenho que terminar a faxina da casa. A mente começa a fugir. Isso não acontece só na leitura, não. Isso acontece quando você ajoelha para orar. A gente ajoelha para orar, está ali numa concentração, daqui a pouco a mente começa a fugir. Você tem que arrastar de novo o seu cérebro para aquilo que você está falando, fazendo. E vejam que ele usou a palavra batalha. Eu entendo que é de fato uma batalha que ocorre pelo domínio da nossa mente. E aí ele tem essa frase que eu gostaria que você gravasse essas palavras que estão em azul. E o que a NET parece estar fazendo é desbastar a minha capacidade de concentração e contemplação. Com certeza você já viu estas palavras em outro contexto. Concentração e contemplação. Quer eu esteja online, quer não, a minha mente agora espera receber informações do modo como a NET a distribui, um fluxo de partículas em movimento veloz. Antigamente, eu era um mergulhador em um mar de palavras. Agora deslizo sobre a superfície como um sujeito em um jet ski. Então, é um homem maduro que está sentindo que alguma coisa está mudando na mente dele. E ele atribui a essa conectividade excessiva, esse excesso, isso em 2011. Ele não é fruto de uma geração que nasceu com a internet com facilidade, como um bem de primeira necessidade, com o celular na mão, cresceu com o celular na mão. Não, ele já é um homem maduro. E ele diz assim: olha, o meu cérebro está mudando. Um cérebro que se amadurece, né, que se por volta dos 22, 23 anos, a última parte, o córtex pré-frontal está amadurecendo ali por volta dos 22, 23, 24 anos. Quer dizer, já é um homem com o cérebro maduro o suficiente, porém sentindo o impacto desse excesso de informações que a gente se submete quando está conectado. Então, eu convido vocês, vão a estas aulas que eu dei, que a gente tem muito mais informações da ciência e tal, mas agora eu quero parar de falar sobre os impactos na vida física, na vida emocional, que a ciência já descobriu. Na cognição, a ciência já tem dados conclusivos do adoecimento. Tanto é que esse ano o Brasil promulgou uma lei restringindo o uso de celular nas escolas. Fez isso muito tarde, porque desde 2020 a Finlândia já proibiu. A Finlândia foi o primeiro país a entregar um notebook, um tablet para cada aluno. Lá no começo do século XXI, na primeira década ali, 2009, se não me engano, todas as crianças que chegavam para a escola recebiam. Eles perceberam o efeito negativo e desde 2020 nenhuma criança mais pode, eles aboliram as telas no ambiente escolar e de primeiro ao nono ano. Então, de primeiro ao nono ano, nada de telas nas escolas da Finlândia. Agora, o Brasil restringe o celular, alegando que há prejuízos para o desenvolvimento da mente das crianças. Então, a ciência já tem estudos conclusivos sobre os danos na vida física, mental, emocional. Mas agora eu quero me deter nos estudos de Jonathan Haidt, que publicou em português, né, foi publicado pela Companhia das Letras esse livro em 2024, no ano passado. Tão logo saiu na Folha de São Paulo, alguém me mandou a reportagem, eu já comprei o livro e fui surpreendida com um capítulo onde ele se dedica a estudar a elevação espiritual e a degradação espiritual. E este movimento. Então, olha como está escrito na capa do livro dele. A geração ansiosa, como a infância hiperconectada, está causando uma epidemia de transtornos mentais. E aí, capítulo 8, ele fala assim, o pastor Wagner fez a propaganda ontem, e, e eu vou fazer questão aqui de encontrar o lugarzinho do livro onde ele fala que ele é um ateu, e ele precisou estudar esse tema
assim, assustado, né? Assustado diante da realidade de que, de fato, há um comprometimento na dimensão espiritual. Ele diz assim: os cristãos se perguntam o que Jesus faria? Pessoas seculares podem pensar em seu próprio exemplo moral. Aí ele abre um parênteses. Devo dizer que sou ateu. Porém, às vezes, como agora, preciso recorrer a palavras e conceitos da religião para compreender a experiência da vida como um ser humano. E ele começa o capítulo dizendo assim: eu não estou falando como um cientista social, aqui eu estou falando como um ser humano que vem se sentindo sobrecarregado pessoal e constantemente desde a década de 2010. Então, ele está dizendo assim: olha, eu sou ateu, mas aqui eu não vou falar agora como um cientista social, eu estou falando como um ser humano, do que eu estou me sentindo sobrecarregado com tudo aquilo que eu tenho visto desde 2010 para cá. Então, vejam, Deus tem dado luz para homens, independente da religião, para entender de fato esses fenômenos. Homens sinceros que estudam com a mente aberta. E a verdadeira ciência confirma a religião, a fé, aquilo que Deus tem revelado para a sua igreja, aquilo que a Bíblia tem nos trazido. E ele diz assim: olha, as crianças e adolescentes estão em perigo. Desde o início dos anos 2010, as taxas de depressão, ansiedade e outros transtornos mentais têm crescido vertiginosamente nesses grupos. O cenário é catastrófico. 4 prejuízos fundamentais: privação social, privação do sono, atenção fragmentada e vício. Então, mais uma vez, eu convido vocês para irem nesse material que a gente fez para Adventistas SP, que a gente detalha cada um desses temas: questão social, a privação do sono, atenção fragmentada, o vício, né? Ele apresenta, e cada um desses tem desdobramento. Por exemplo, a privação do sono nos predispõe à depressão, à obesidade, as consequências são inúmeras, ansiedade. Então, eu não vou hoje falar sobre esses temas, que a ciência já tem isso muito bem detalhado. Eu quero me ater à questão espiritual. E Heidi diz assim: a vida baseada no celular produz uma degradação espiritual não só entre adolescentes, mas em todos nós. O adulto vai dizer assim: eu domino uma máquina, eu tenho controle. Não, eu sei o que eu vejo, eu escolho o que eu assisto, eu escolho o que eu visito, eu escolho. Não, há um prejuízo espiritual mesmo para aqueles adultos e adolescentes que acreditam gozar de boa saúde mental. Mesmo quem acha, quem se acha, né? Quem se acha. Não, eu tenho domínio, imagina. Eu não sou suscetível a essas coisas. E olha o que ele está dizendo: há prejuízo espiritual. Então, vamos ver como que isso, de fato, nos afeta, de acordo com esse estudioso. Ele cita Pascal no seu livro e diz assim: há um buraco na forma de Deus em todo o coração humano. Há um buraco, um vazio em todos nós, que precisamos preencher. Se ele não for preenchido com algo elevado, a sociedade moderna logo o encherá de lixo. Isso é verdade desde os primórdios dos veículos de comunicação em massa. Recentemente, participando de uma comissão, a gente discutia o tema do Quebrando o Silêncio de 2025, que vai ser sobre a violência por meio da internet, por meio das redes sociais, e tem um capítulo que meu irmão escreveu sobre esse tema, o risco do uso excessivo das telas. E alguém na comissão disse assim: essa conversa já ouvi, já falaram mal do rádio. Quando saiu o rádio, disseram que era de Satanás. E está aí, hoje a televisão, hoje a igreja utiliza o rádio para evangelizar. Depois falaram da televisão, que a televisão era de Satanás. Está aí, nós temos uma televisão para evangelizar. Agora estão demonizando a internet. Isso é bobagem, isso não existe, isso... Eu fiquei calada, porque
eu não discuto esse tema com quem não tem acesso às mesmas fontes que eu tenho. Eu poderia discutir se as pessoas lessem os mesmos livros que eu li. Mas, como a gente não parte das mesmas bases, eu não retruquei, não falei nada. Mas, em seguida, eu li esse parágrafo e ele diz assim: a sociedade vai encher com lixo. Isso é verdade desde os primórdios dos veículos da comunicação, ou seja, desde o rádio a gente enche a nossa mente com lixo. Com a televisão a gente enche a nossa mente com lixo. Só que de 2010 para cá esse lixo aumentou 100 vezes mais. Então, a gravidade que está diante dos nossos olhos, e por isso que eu digo a gente tem que olhar esse tema com uma mente espiritual para poder entender. Porque se você olha de maneira superficial, como um jet ski sobre as ondas, você de fato não vai entender a seriedade desse tema. E daí este homem, um ateu, nos apresenta aqui: muitas religiões e práticas espirituais se valem da imobilidade, do silêncio, da meditação, para acalmar, desculpa, está trocada aí o L, acalmar a mente inquieta e abrir o coração para os outros, para Deus e para a iluminação. A vida baseada no celular, por outro lado, é uma sequência infinita de notificações, alertas e distrações, fragmentando a consciência e nos treinando a preencher com o celular cada momento de consciência. Ou seja, a vida espiritual precisa, né, do silêncio, da meditação, da imobilidade, para acalmar a nossa mente. E o que o celular faz em contrapartida, o que a internet faz em contrapartida, é exatamente mudar a forma de funcionamento do nosso cérebro, para ser um cérebro mais distraído, um cérebro que quer tudo muito rápido, não aguenta um sermão de 35 minutos. Você quer as informações rápidas, as notificações rápidas. Você não aguenta mais sentar para ler um livro, porque você quer as informações rápidas. Então, o que a gente está falando aqui é sobre uma batalha para quem domina a nossa mente, sobre o funcionamento da nossa mente. Então, ele apresenta 6 motivos, e esse assunto eu não apresentei ainda em lugar nenhum, tá? Do jeito que eu vou apresentar para vocês. 6 práticas espirituais que a vida baseada em celular está comprometendo. Então, ele apresenta, primeiro, a sacralidade compartilhada. Nós vamos detalhar bem rapidinho cada uma delas. A corporeidade, a imobilidade, silêncio e foco, a autotranscendência, pouca raiva e muito perdão, e admiração profunda da natureza. Então, ele diz que essas 6 dimensões necessárias para práticas espirituais, seja de qual for a religião, a vida conectada, baseada em celular, está comprometendo. Então, vamos à primeira. Sacralidade compartilhada. O que é isso? Bom, segundo a sociologia, todo homem tem 2 âmbitos, o profano e o sagrado. O que é o profano? O profano é a dimensão individual que busca interesses próprios. É o teu dia a dia, aquilo que ele traz preocupação para o dia a dia. É aquilo que você faz como indivíduo. A palavra profano não quer dizer que é algo ruim, tá? Mas é algo que não é sagrado, algo secular. Então, essa dimensão individual, onde você busca saúde, o seu ganha-pão, né? Isso, a sociologia, por meio de Durkheim, que foi um sociólogo, mas a sociologia absorveu esse conceito de Durkheim, que o ser humano tem 2 dimensões, uma que é individual e a outra que é a coletiva, que ele chama de sagrado. O profano e o sagrado. O sagrado é quando o eu desaparece em prol de interesses coletivos, de práticas comunitárias para elevar as pessoas do profano para o sagrado. O eu desaparece e os interesses coletivos predominam. Então, isso é um conceito da sociologia. Só que a dimensão espiritual, então, na visão da sociologia, ela precisa ser uma prática coletiva.
compartilhada com pessoas. Então, ele diz assim: as comunidades mais fortes e satisfatórias são criadas quando algo eleva as pessoas para que tenham experiências coletivas e poderosas. Comunidades fortes não surgem do nada, sempre que as pessoas querem se congregar, se comunicar, então formam essas comunidades. Só que essas experiências coletivas levam a pessoa do profano para o reino do sagrado ao mesmo tempo. Então, as religiões têm práticas coletivas, criam comunidades religiosas. Todos entram, então, no reino do sagrado ao mesmo tempo. Aí, quando você retorna para o âmbito profano, para o âmbito individual, onde você precisa passar a maior parte do tempo, ou seja, você foi para a sua comunidade de fé, você fez o seu culto, só que você volta para o seu dia a dia. Quando você volta para o seu dia a dia, você volta para o seu âmbito individual, para o seu âmbito que eles chamam de profano. Mas vejam que eles entendem. Quando você tem reuniões coletivas de comunidade de fé, quando você volta para a sua vida individual, para lidar com as necessidades da vida, você sente mais confiança, mais afeto uns pelos outros, como resultado do tempo que passaram juntos no reino do sagrado. Ou seja, a vida em comunidade, você se reunir para um culto, lhe garante qualidade de vida para a sua vida individual, para a luta do dia a dia. É isso que a ciência está entendendo. Só que as pessoas que vivem em redes de contatos, em vez de comunidades, têm menores chances de se desenvolver. Se você não tem a prática de se reunir em comunidades, prestar cultos regularmente, você não se desenvolve individualmente como quem faz isso. A ciência está dizendo isso. E as religiões sempre, para que a gente tenha experiências coletivas, as religiões sempre escolhem momentos como o sábado, ele cita o sábado no livro, dias de culto como o sabá, lugares como igrejas, objetos como a Bíblia, a cruz, o Corão. E quando você volta para o seu mundo individual, né? Você protege esses símbolos religiosos que a sua religião lhe deu. Mas, resumindo, para terminar, não há uma estruturação consensual do tempo, do espaço, dos objetos quando você faz isso online, quando você assiste culto só online. Você não cria esse significado. Tudo está disponível o tempo todo, com pouco esforço. Você vai lá assistir um culto pelo YouTube, sem ir à igreja, sem trocar de roupa, sem vestir sua melhor roupa para prestar um culto. Então, isso, quando você perde a noção de que tem um dia santo, perde a noção que tem um lugar santo, perde a noção de que tem um tempo santo, né? Um objeto santo, tudo passa a ser o quê? Profano, individual. Exacerba o egocentrismo, a idolatria do eu. Vivem num mundo de anomia desestruturada. Então, os riscos, né, é de que a gente perca essa sensação da importância do cultuar, do adorar, quando você se relaciona só pelas redes e quando você acha que é possível substituir o culto coletivo por uma experiência de sentar diante de uma tela para assistir um sermão, para assistir uma, uma igreja, alguma coisa assim. Então, a primeira constatação é essa: o uso excessivo de telas tira da gente a dimensão que o ser humano tem que ter do sagrado, que se desenvolve coletivamente, que se desenvolve em comunidade. Mas o que acontece quando a vida social se torna, então, virtual? A gente perde o desejo, a gente perde o impulso de fazer essas reuniões coletivas que nos preparam para a vida individual. Então, resumindo, a visão de Jonathan Haidt, esse estudioso, né, que reuniu uma série de estudos,
essas práticas religiosas que envolvem tempo, espaço, objetos, passam a ter pouco significado para quem vive no virtual. E, ao mesmo tempo, você não se desenvolve para ser um indivíduo na dimensão profana melhor. Então, o reino do sagrado, desenvolvido coletivamente, nos prepara para sermos indivíduos melhores. Quando a gente tem uma vida virtual mais do que a vida real, nós perdemos essa dimensão. Bom, segunda parte, segundo domínio da religiosidade que nós comprometemos com o uso excessivo de celulares. É a da corporeidade. O que é isso, professora? Em geral, as religiões prescrevem algum tipo de movimento que marca o aspecto devocional da atividade e contribui para o seu simbolismo. Por exemplo, os cristãos se ajoelham, os muçulmanos se voltam para Meca, os derviches rodopiam, os judeus fazem o Davém, que é aquele movimento que eles fazem, principalmente quando a gente vê aquelas cenas do Muro da Lamentação, eles oram falando com a voz audível e mexendo o corpo para frente e para trás. Então, ele diz assim, todas as religiões usam o corpo como uma forma de movimento devocional. As congregações cantam juntas, o que abre o coração de seus membros uns para os outros e para Deus. Então, o uso do corpo na adoração é comum para todas as religiões. O que acontece quando a gente usa de forma excessiva as telas? Então, quais são as atividades corpóreas que a gente faz na igreja? Por exemplo, ele cita a Santa Ceia, o comer junto. É uma atividade corpórea, você usa seu corpo, você está comendo. Então, todas as religiões se valem dessa noção da corporeidade para prestar culto. Mas olha o que ele diz assim: quando tudo é feito na tela, e talvez a sós no quarto, não se ativam os circuitos neurais que evoluíram com a prática espiritual, de forma que fica muito mais difícil entrar no reino do sagrado. Então, você que não gosta de ir à igreja, prefere assistir o culto em casa, você não ajoelha quando todo mundo ajoelha, você não canta quando todo mundo canta. E as telas têm feito isso. Você não ativa circuitos neurais que se evoluem com a prática espiritual. Faz diferença assistir um culto online, assistir um culto coletivo? Vocês já podem concluir. Humanos são corporificados e a vida baseada no celular não é. As telas nos fazem esquecer que o nosso corpo físico importa e na adoração o nosso corpo físico importa. Ajoelhar, cantar. Por isso que às vezes aqui na sala 57 os pastores nos convidam, se você puder, ajoelhe, se você puder, cante, porque essas manifestações corpóreas preparam o nosso cérebro. Há circuitos neurais que são ativados e que, se você não o fizer, não serão ativados, evidentemente. Terceiro ponto, imobilidade, silêncio e foco. Então, o exercício da religiosidade, principalmente a meditação, ajuda a acalmar a mente. Quando se pratica o silêncio na companhia de pessoas também em silêncio, promove-se a reflexão e o trabalho interno, que trazem benefícios para a saúde mental. Já se provou que a concentração e a meditação reduzem a depressão e a ansiedade. Então, olha só o que ele diz: sessões de atenção plena, concentração plena, ainda que de 10 minutos por dia. Então, é quando você se desliga do mundo ao teu redor para fazer uma concentração plena, uma meditação plena. Reduzem a irritabilidade, as emoções negativas e o estresse decorrente das pressões externas. Tudo isso, gente, que eu estou falando para vocês, quando você lê no livro, tem um númerozinho do lado das afirmações que eu faço, indicando o estudo científico que chegou a essa conclusão.
Então, eu afirmei agora que sessões de atenção plena, de concentração plena, ainda que 10 minutos por dia, reduzem a irritabilidade, emoções negativas, o estresse decorrente de pressões externas. Aí aparece um númerozinho do lado, e lá no final do capítulo diz qual é o artigo científico que comprova essa afirmação. Então, o que nós estamos falando, gente, são coisas que já foram comprovadas, que a ciência está colocando. Então, aqui nós estamos falando da imobilidade, do silêncio e do foco coletivo e individual. Nesse parágrafo eu falei do coletivo, né? A vida baseada no celular dificulta estar totalmente presente para as outras pessoas e mesmo ficar em silêncio consigo mesmo. Vejam que as práticas de atenção plena, de concentração, originadas na vida espiritual, no reino do sagrado, são agora rotineiramente indicadas pela psiquiatria e pela prática médica e há cada vez mais provas da sua eficácia. Aquilo que Deus nos colocou, né? A oração, aquele momento de concentração plena, de comunhão com Ele. Hoje a ciência, a psiquiatria, a medicina já usa e já tem provas de que é realmente eficaz. E o celular e a vida em conectividade está tirando isso da gente. Temos que encontrar a oportunidade de ficar em silêncio, seja meditando, passando mais tempo com a natureza, observando a paisagem pela janela do carro, em vez de estar sempre ouvindo alguma coisa, assistindo alguma coisa, como é o caso das crianças no banco de trás do carro. As crianças hoje não conseguem parar para olhar a natureza. Elas querem estar com algum estímulo, com alguma conectividade. A viagem se torna enfadonha se não tiver um celular na mão. Não conseguem olhar pela janela e contemplar a natureza. Quarto princípio, deixa eu correr aqui. Uau, vou correr. Faltam ainda quatro, quinto e sexto. Autotranscendência. O que é autotranscendência? Eu vou falar com uma frase de Paulo. Vivo não, mas eu, Cristo vive em mim. É a morte do eu. A autotranscendência está entre as características centrais da experiência espiritual. E hoje se sabe que a perda da sensação do eu tem uma assinatura neural, ou seja, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Há um conjunto de estruturas interligadas no cérebro que são mais ativas sempre que processamos eventos de um ponto de vista egocêntrico, pensando no que eu quero, no que eu preciso fazer a seguir, ou no que os outros acham de mim. E as redes sociais exploram exatamente essa dimensão. O eu sobe num palco. Uma plataforma de rede social é quase por definição um lugar em que tudo é sobre você. Você posta sua foto, você fala do seu dia, você se expõe, você põe o eu no palco. É como se você subisse nessa plataforma e publicasse conteúdo para influenciar a visão que os outros têm a seu respeito. Então, o que ele está dizendo assim, olha, as redes sociais trabalham exatamente para que você não tenha a autotranscendência. O eu desapareça. Cristo vive em você. As redes sociais fazem você colocar o eu. Você se expõe, você. Sempre que eu vou em algum lugar e faço uma palestra, alguém fala assim: Você tem canal no YouTube? Você tem Instagram? Eu começo a rir. Eu acabei de fazer a palestra contra as telas e o uso excessivo das telas e o uso das redes sociais, e as pessoas dizem: Qual é seu Instagram? Eu falo: Ô, meu pai. Aí eu falo assim: Eu tenho Instagram, sim. Eu abri o Instagram para acompanhar o que meus sobrinhos fazem, o que os meus sobrinhos postam, mas eu não alimento o meu Instagram. Só que agora, com esse trabalho que eu faço com meu irmão para Focus Consultoria, do meu irmão, que a gente faz palestras, a própria Focus Consultoria pega as fotos daquilo que eu fiz e coloca na Focus e automaticamente pede para eu compartilhar no meu Instagram. Então, no meu Instagram tem só o que eu faço de trabalho para Focus, para poder, porque eu tenho para poder canalizar as pessoas que me conhecem para a Focus Consultoria. Eu trabalho com meu irmão na Focus Consultoria. Então, eu não fico alimentando o meu dia a dia, lá tem o meu trabalho, aquilo que eu faço porque eu trabalho com meu irmão na Focus.
Mas eu não gosto de postar nada em Facebook, em Instagram, porque eu acho que é uma exposição do meu eu desnecessária. Não acho errado quem faz isso, tá? Eu, Thalita, não gosto. Mas lendo Heidegger, eu percebo que, de fato, elas nos convidam a uma exaltação desta parte do cérebro que pensa no como eu quero, o que eu preciso fazer, o que acham de mim, né? E se tem curtida, se não tem curtida. As redes sociais, olha o que ele afirma, são uma fonte de aflições. Elas treinam as pessoas a pensar de maneira exatamente contrária às tradições de sabedoria de todo mundo. Elas treinam você a pensar primeiro em você, ser materialista, julgar os outros, gabar-se, ser mesquinho, buscar glória na forma de curtidas e seguidores. Para vivenciar a autotranscendência, precisamos reduzir aquilo que ativa a rede individual egocêntrica do modo profano e nos vincula mais fortemente ao nosso ego com o tempo gasto nas redes sociais. Precisamos buscar condições e atividades que tenham o efeito oposto, como a maioria das práticas espirituais, incluindo oração, meditação, concentração, atenção plena, que são muito mais eficazes para ansiedade e depressão. As redes sociais nos predispõem à ansiedade, nos predispõem à preocupação com o julgamento dos outros, ou eu julgo os outros. Então, é nesse ponto que a autotranscendência, ou seja, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, está sendo comprometida com o uso excessivo de redes. Pouca raiva e muito perdão. O que quer dizer isso? Ele cita o Sermão da Montanha: não julgueis, para não serdes julgados. E o que as redes sociais nos treinam a fazer é exatamente o oposto. Você vê uma postagem, você julga o outro. Elas nos incentivam a fazer julgamentos públicos, rápidos, sem grande preocupação com a humanidade daqueles que criticamos, sem muito conhecimento do contexto em que agiram e sem nenhuma consciência de que muitas vezes fizemos a mesma coisa pela qual estamos constrangendo publicamente as outras pessoas. Então, o convite é julgar menos e perdoar mais. Contrário do que a rede nos incentiva. As determinações religiosas de julgar menos e perdoar mais são boas para manter os relacionamentos e a saúde mental. As redes sociais treinam as pessoas a fazer o oposto, julgar depressa e publicamente, para não ser julgado e não julgar quem quer que seja o alvo de condenação de hoje. Não perdoe ou sua turma atacará você por traição. Grupo, preocupação com o grupo. De uma perspectiva espiritual, preste atenção nessa frase, gente. De uma perspectiva espiritual, as redes sociais são uma doença da mente. De uma perspectiva espiritual, as redes sociais são uma doença da mente. Práticas de virtudes espirituais, como perdão, graça e amor, são a cura. Práticas e virtudes espirituais, como perdão, graça e amor, são a cura. É um ateu falando. Último, admiração profunda da natureza. É impossível superestimar o papel que a grandiosidade da natureza desempenhou na espiritualidade humana. Quando eu leio um ateu falando isso, gente, citando o Salmo 19, o que eu posso dizer? Os céus contam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras da sua mão. Admiração profunda nos convida a mudar nossos comportamentos, crenças e lealdades. Aquilo que olhamos é de alguma maneira vasto quando a gente admira, essa admiração profunda é quando você se detém diante de algo grande, que não se encaixa nas suas estruturas mentais existentes. E aí você passa a ter um sentimento de pequenez profundo, mas esse sentimento de pequenez diante da natureza é prazeroso e às vezes assustador.
Admiração profunda nos convida, então, a mudar nosso comportamento. Quando você olha para o céu, você tem essa sensação de pequenez, quando você vê aquele céu estrelado, quando você vê uma imensa floresta, quando você vê um mar imenso, você tem um sentimento de pequenez que é bom para aniquilar o seu eu e te ajuda a se abrir para mudanças. Gente, quando eu vejo um ateu falando isso, né, e Deus colocou a natureza, o contato com a natureza como a sua revelação, ele se revela pela natureza. Essa admiração profunda pode ser desencadeada de muitas maneiras, porém a beleza da natureza é um dos métodos mais confiáveis e acessível. Altera a neurofisiologia quando eu tenho uma admiração profunda, quando eu fico extasiado. Altera a neurofisiologia, reduz o foco no eu, aumenta um comportamento pró-social, em favor do próximo, uma integração social e promove agudeza de sentido, o contato com a natureza. Gente, o tempo não dá, mas o que o celular faz é estragar exatamente isso. As crianças ficam com os olhos grudados na tela. Quando deparam com algo lindo, como o reflexo do sol na água, as flores de uma cerejeira balançando sobre a brisa da primavera. O que elas fazem? Tiram foto para publicar, ao invés de parar e ficar extasiado em relação profunda com o Criador. E agora vamos para o final da nossa mensagem. Diante de tudo isso, eu recordo que Ellen White escreveu por revelação de Deus no Mente, Caráter e Personalidade. Por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiências com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la muito bem. Por sua sutil atuação nesses últimos dias, ele está vinculando a mente humana a dele próprio, impregnando-a de seus pensamentos, e está fazendo essa obra de um modo tão ilusório que os que lhe aceitam a guia não sabem que estão sendo levados por ele a seu bel prazer. O grande enganador espera confundir a mente dos homens e mulheres de tal maneira que não seja ouvida nenhuma voz senão a dele. A dele. Satanás conhece, estuda detalhadamente a nossa mente e ele sabe como fazer com que a cidadela seja capturada nessa grande batalha entre o bem e o mal. A mente de um homem ou mulher não decai de um momento de pureza e santidade para depravação, corrupção e crime, de uma hora para outra. Leva tempo para transformar o humano em divino ou degradar o que foi formado à imagem de Deus em brutal ou satânico. Pela contemplação, nós somos transformados. Lembre-se que eu falei, gravem essa palavra que está em azul, que o Nicholas Kerr falou lá no livro dele, no começo de uma mensagem. Ele falou, eu estou perdendo a minha capacidade de concentração e contemplação. Pela contemplação nós somos transformados. Satanás não está brincando. Embora formado segundo a imagem do seu Criador, o homem pode de tal maneira treinar sua mente que o pecado por ele outrora aborrecido tornar-se-lhe-á um prazer. O convite de Paulo ressoa pelos séculos e chega para nós, cristãos do século 21. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É a mente que é o palco desse grande conflito, para que nós possamos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. E como que a gente forma esse caráter? Não é por um ato isolado que é formado o caráter, mas pela repetição de atos. É que se estabelecem hábitos e se confirma o caráter. Repetição de atos. Quanto tempo nós ficamos conectados com telas? E eu não estou falando de conteúdo, irmãos. Eu não falo de conteúdo. Você pode estar fazendo coisas boas, mas o excesso se torna prejudicial. Essa semana, o Benedito Muniz
me mandou um áudio lendo um trecho do Espírito de Profecia. Quando ele assistiu esses videozinhos que a gente fez para a União, que estão no Instagram, ele assistiu e falou: Thalita, eu estou assistindo um negócio que você fez e tal. E ele leu um texto do Espírito de Profecia que fala exatamente isso. Até o que é bom em excesso é prejudicial. Essa conectividade em excesso com as telas. Porque quando você está assistindo um vídeo, chega mensagem, chega um WhatsApp, chega o seu cérebro, você pode não perceber, mas o seu cérebro está se desviando para todas as chamadas que tem ali. Você é altamente conectado com outras informações, sem você perceber, o seu cérebro está recebendo propagandas, links, mensagens, mais mensagens no WhatsApp. Para ter um caráter semelhante ao de Cristo, é necessário agir como Cristo agia. Os cristãos exibem um santo temperamento e em suas ações e impulsos são induzidos pelo Espírito Santo. É um trabalho contínuo de repetição de atos. Aquilo que mais detém o meu tempo vai determinar o caráter. É lei tanto da natureza intelectual como espiritual, e pela contemplação nós somos transformados. Quanto tempo eu gasto contemplando a tela? Quanto tempo eu gasto com a palavra de Deus? Quanto tempo eu gasto em oração? O meu espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. A média do brasileiro, adolescente, eu estou falando de adolescente, conectado é 7 horas e 22 minutos por dia. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Em que eu estou gastando meu tempo? O que eu estou dedicando para edificar o meu caráter e o meu cérebro? Só para quem quiser ter acesso a essas informações, além do Adventistas SP, e eu digo que eu só alimento por causa da Focus, né, consultoria, que eu trabalho com meu irmão, fazendo palestras e divulgando o trabalho da Focus, por isso que tem lá no meu Instagram, mas dificilmente vocês vão encontrar outras coisas além disso. Finalmente, eu quero convidar você para abrir a Bíblia em Filipenses 4:8. É o convite de Paulo, e eu falo finalmente como Paulo, né? Paulo começa com finalmente e eu termino com finalmente. Filipenses capítulo 4, versículo 8, super conhecido de todos nós. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Nós estamos diante de um cenário, irmãos, desafiador. Satanás usará estratégias que nós, como eu li no começo do grande conflito, nós não temos nem noção. A inteligência artificial, para mim, é um dos indicativos do que vem pela frente. Se nós não tivermos a nossa mente pura, protegida, cuidada, os nossos sentidos vão nos dizer uma realidade que nega a verdade absoluta, e nós seremos enredados se nós não estivermos com a mente desintoxicada, com a mente limpa, com a mente em conexão com o céu o tempo todo. Que Deus nos ajude a termos discernimento, a fazermos uso do nosso tempo como um bem precioso, um dom de Deus. Posso orar, pastor? Não, senhora. Nós vamos conversar um pouco, claro, depois de um tema desse, que é esclarecedor, a gente precisa trocar ideias para, na cabeça deles, algumas perguntas vão surgindo enquanto você vai falando, e a gente precisa tentar fazer algumas conexões nesse sentido. Eu estava ouvindo você, e aquele homem da comissão, os negacionistas, eles nem temem ser tão superficiais. Como é que ele vai dizer para a gente que a televisão foi demonizada, a gente tem um canal hoje?
E aí ele usa alguns exemplos assim que são tão frágeis, né? Isso é negacionismo. A pessoa não quer reconhecer, porque ou ele usa inadequadamente o que você está indicando, ou ele quer negar por simplesmente ser um negacionista, porque uma faca, uma faca é um objeto que pode ser usado para o bem. Você pode cortar um tomate, que é excelente para a saúde, você pode matar uma pessoa, né? Então, como é que eu vou negar que a internet, que é uma coisa útil, pode ser utilizada para destruir, como também pode ser utilizada para construir, e que a diferença disso está no excesso, do uso inadequado disso. Até o uso bom deve ser adequado, como você acabou de falar. Porque enquanto você falava, Thalita, gritava em mim uma palavra, a palavra que gritava em mim era pessoalidade. A internet arranca de nós a pessoalidade, o mundo real. Ao invés de nos conectar, a internet nos desconecta, na verdade. Veja, quando você fala Exatamente. assim, os meninos, ao invés de contemplar o mar e a grandeza, e se sentir pequeno, vão fazer uma selfie para colocar na rede social. Perdeu a contemplação, perdeu a noção grandiosa de Deus, perdeu a noção dele mesmo e de quem está perto. Eu chegando numa consulta ontem, tinha 4 pessoas assentadas, as 4 com a cabeça no celular. Elas não me viram passar ali. E essa desconexão vai provocando efeitos na mente que provocam a leitura incorreta do mundo real. Quando eu olho para a igreja agora, Talita, e fico pensando, o derramamento da chuva serôdia, as manifestações do Espírito Santo, Ellen White diz que muitos não identificarão as manifestações do Espírito Santo na igreja, e aí eu entendo que parte dessa não identificação não é só espiritual, é porque a mente não A está mente mais. está embotada. A mente não está em condições de fazer uma leitura espiritual, Exatamente. porque a gente pensa que é só espiritual. O fundo, de fato, é. Mas até chegar a essa negação, a internet, os meios de comunicação e como nós usamos, com certeza fazem parte dessa desconstrução. E é muito É, importante o que você fala, muito importante. eu não falo de conteúdo. E as pessoas podem, assim, estranhar, né? Eu não falo de pornografia, eu não falo de violência, dessas sub-redes que estão aí, né? As crianças sendo... Eu não falo disso, porque não é... Isso é importante? Isso é ruim, isso é importante da gente alertar? É, mas é a forma de funcionamento do cérebro. Eu sou da área da educação, eu não sou da área da psicologia. Mas eu me atrevo a estudar essa área. Eu leio sobre, meu irmão me ajuda. E quanto mais eu estudo, mais eu me surpreendo como nós estamos ingênuos. Vou usar uma palavra mais dócil, ingênuos. Porque o que vem pela frente, pastor, a contrafação, o que Satanás vai fazer, o que vem pela frente, vai exatamente necessitar que a nossa mente esteja. E quando ele fala também dessa questão do coletivo, para eu ter uma vida individual, para eu sair para o trabalho, para eu me relacionar individualmente com as pessoas, essa adoração coletiva, esse trabalho da igreja, o papel da igreja em me tornar apta para a vida, o papel da igreja para me tornar. Então, todas essas coisas eu fico pensando, eu falei, gente, Deus planejou tudo isso para a gente, e a gente hoje está perdendo a noção da importância daquilo que Deus deu para nós, com clareza, e a gente está querendo hiperestimulação, a gente está querendo, na igreja, o entretenimento e não a adoração. E a gente está perdendo a mão, porque quando ele fala, eu preciso na igreja ajoelhar, eu preciso compartilhar o pão da Santa Ceia. Essas coisas litúrgicas têm um efeito neural. E aí eu quero trocar essas coisas que foram
usadas por muito tempo, para hiperestimular a mente por meio da igreja. Aí o Entendeu? problema, doutora, eu vou chamá-la de doutora porque é muito apropriado para esse momento, e é mesmo. O problema é que a própria dose tem que ser maior, porque o hiperestímulo ele se acostuma com aquilo. E a próxima dose tem que ser maior, e a gente vai perdendo completamente a noção do padrão. O padrão bíblico já não serve mais. A adoração bíblica já não serve mais. Ela está numa rotação que não se encaixa na minha rotação neural, e eu acho isso muito maçante. Aí, Uhum. alguns na igreja têm a percepção que para manter os jovens fiéis, eu tenho que entrar na aceleração mental deles. É uma loucura isso. Na verdade, eu, como igreja, devo desacelerar o processo e trazer esse jovem de novo para a realidade. Eu fui num evento recente na igreja que, meu Deus do céu, o que acontece com a leitura das pessoas que provocam isso? Porque o nível de aceleração, o pulso daquela reunião não leva à adoração. Mas quem produziu entende. Se eu não fizer isso, eu perco o jovem. É mentira. Eu não posso acreditar nisso. Eu entendo que se eu fizer o contrário, sendo bíblico, trazendo a coisa, Deus vai me apoiar para isso funcionar na mente deles. Pastor, tem um professor de Harvard que desenvolveu uma teoria sobre a morte do homem, Philip Zimbardo, tem um TED dele muito interessante. E ele fala assim: a diferença do vício que a gente está gerando nessa hiperestimulação e o vício em drogas é que quando alguém é viciado em cocaína, quer mais cocaína. Quando alguém é viciado em crack, quer mais crack, quer do mesmo, quer mais do mesmo. Quando alguém é viciado em álcool, quer mais álcool, mas quer Muda, álcool, muda quer só mais a do mesmo. quantidade, muda a quantidade do mesmo, né? Essa hiperestimulação que a internet oferece, ele quer mais do diferente. Já não serve mais você estourar rojão. No próximo evento, você tem que fazer algo mais grandioso. Já não serve mais aquela série, você quer outra série, aquele jogo, você quer outro jogo. Você tem que ter mais, 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 mais. Então, é vício, mas é um vício que tem essa característica diferente. Não serve mais do mesmo. Você quer mais estímulo, mais dopamina, mais estimulação e faz uma desregulagem tão grande no cérebro que você já não sente mais prazer nas coisas naturais. Por isso que você não contempla mais a natureza, você não consegue mais, porque o teu cérebro já não consegue fazer a dopamina basal, não consegue mais fazer você, sabe? Você quer mais diferente, não quer mais do mesmo. É que Isso é muito sério. esse estímulo não respeita as produções de hormônios necessários para o equilíbrio do nosso corpo e como eles são disparados para fazer cada coisa funcionar do jeito certo. Ele vai queimando etapa da produção desses disparos e a gente fica descontrolado. É, Só que o complicado disso é que você já bebeu para se embriagar alguma vez? Não, né? nunca. Nunca. Eu já. Muitas vezes. O problema de quem se embriaga é que chega a um nível que você não sabe mais distinguir razão e a embriaguez. Você acha que está normal. Eu já cheguei a dizer assim, eu dirijo melhor quando estou bêbado. E acredite nisso, porque a gente sai do mundo real. E quando você não fala de pornografia, você não fala de violência, é porque parece óbvio que parece não, é óbvio que esse uso, eu não preciso dizer que é ruim, já está estampado que esse negócio não é. Então eu tenho que falar do que é bom e como esse bom deve ser utilizado, para a gente não cair no viés de quem que você disse que está inocente, na minha concepção, estão drogados, É. né? Porque realmente são estímulos cerebrais que condicionam, que dependem, que criam dependência. Por outro lado, por outro lado, nós não temos como fugir disso, certo? Não temos como fugir. Então, a única maneira que nos resta é usar corretamente esta ferramenta. Nós temos que aprender a usar corretamente isso, para
Isso aqui pode construir, olha a sala 57, olha outros métodos utilizados corretamente. Veja o que o pastor Rodrigo faz na rede social. O pastor Rodrigo hoje é um gigante influenciador da Igreja Adventista usando as redes sociais. O que que ele faz? Ele usa corretamente. Você agora, com a criação desse material para crianças, está usando corretamente a rede. O ruim é o uso da futilidade, do conhecimento irrestrito, sem filtro, rápido, cada vez mais rápido. Por que que o culto da sala não diminui a quantidade? É cada vez mais rápido. Eu não tenho paciência de ficar 3 minutos ouvindo, o áudio tem que acelerar, o vídeo tem que. Não, a gente tem que fugir disso. Mas isso aqui, a rede social, eu vou mostrar um texto agora, porque a gente precisa pensar que essas coisas, Deus está por trás delas. Olha o que que Ellen White diz. Ela diz: as invenções da mente humana, que parecem proceder da humanidade. Você conhece esse texto? Sim. Mas Deus está atrás de tudo isso. Ele fez com que fossem criados, inventados, os rápidos meios de comunicação para o grande dia de sua preparação. Então, o Senhor disse que parece que é o ser humano que criou, mas Deus deu a inteligência para criar. E ele vai usar esses mesmos meios que Satanás usa para destruir, ele vai usar esse mesmo meio para construir. Eu e você temos que saber usar. Por isso que conteúdos como esse que você acabou de apresentar são importantes, porque pouca gente faz uma crítica adequada ao bom uso do processo. A gente só quer atacar o que não presta. O que não presta já não presta mesmo. Bom, beleza, não vou usar. Agora está aqui. Isso é útil? Como é que eu não vou deixar isso me destruir, sendo que Deus, por trás disso, criou para usar como ferramenta? Eu digo, pastor, que todo excesso é desequilíbrio, é prejudicial. Então, até as coisas boas, até o alimento bom, quando eu como em excesso, me prejudica. E quando o tempo, que para mim é um dom de Deus, é desviado das coisas essenciais, como a leitura da palavra e a oração, né? Então, eu tenho que saber usar o tempo da forma correta, não deixando que aquilo que é essencial fique em segundo plano, né? Então, eu sempre digo assim, se eu uso 7 horas e meia, eu consigo ler 7 horas e meia a Bíblia? Mas eu consigo ficar 7 horas e meia conectada. Entre esse tempo, tem coisas boas, mas também tem coisas que me distraem. Então, a gente tem que ter muito bom senso para poder fazer o uso correto, até mesmo daquilo que é bom, eu tenho que usar com equilíbrio, um equilíbrio. E não negligenciar o que é essencial. O que é essencial? Leitura. E eu digo leitura em papel. Leitura em papel. Faz diferença. É diferente. E a oração, enfim. Mas eu acredito que Deus ainda vai, né, mostrar para a gente, de fato, pessoas só serão alcançadas por meio da tecnologia. Povos só serão alcançados por meio da tecnologia. A gente viu o pastor Toste falando para a gente sobre aquele radinho que a igreja disponibiliza para países onde não é possível fazer a pregação do evangelho. Só serão alcançados por meio da tecnologia, sem dúvida. Mas que Deus nos dê sabedoria para usar da maneira correta. É esse o grande lance para mim, Thalita. Nós precisamos ensinar o jeito certo de usar e usar do jeito certo. Para mim é esse negócio. Tem que ensinar do jeito certo e tem que usar do jeito certo. Eu estava vendo, eu acho que eu comentei com você, um encarte de um material produzido pela igreja para os adolescentes na época da Semana Santa, agora essa última, em que aparece um jovem tirando uma selfie de Jesus que saiu do túmulo da ressurreição. Eu acho isso um absurdo, uma ideia dessa. Isso é um hiperestímulo. Eu participei de um Campuri em que os heróis da Marvel entravam no Campuri para tirar os segredos das caixas que os bravadores. Não, essa junção não combina com o que a gente tem como proposta. Então, é do jeito certo para usar?
Então, tem um jeito certo de usar. A gente não pode ter medo, eu acho. Medo. A gente precisa ensinar e usar do jeito certo. A sala não tem reunião na terça-feira. Alguém comentou com uma das nossas moderadoras que quando a gente tirou a terça-feira da reunião da sala, alguém disse assim: o pastor Wagner toma essa decisão sozinho. Ele conversou com os moderadores, os pastores não orientaram, não, tem que ter sala na terça. Aí eu disse, a terça-feira é dentro da... Ela ia sofrer diferenças mesmo, e a terça foi separada para você não se condicionar só nesse momento do culto aqui na sala. Tiramos a terça, depois tiramos o sábado e tiramos o domingo. Para quê? Para que a gente faça exatamente o câmbio entre a busca pessoal, o papel, a oração. Não pode ser substituído por isso aqui. A sala é boa, mas não pode substituir o real. A sala é boa, mas não pode substituir o seu momento solitário de oração. A sala é boa, mas não pode substituir a sua contemplação de Deus em seu silêncio. A sala não pode substituir o culto real presencial da sua igreja. Quando a gente tem essa balança equilibrada, podemos usar sem medo. Podemos usar sem medo. Eu acho um erro usar exageradamente e acharia um erro igual não usar, uma vez que Deus providenciou isso para a gente avançar com o Evangelho. Aí pergunta para mim, como é que eu uso minha rede social? Só para a pregação do Evangelho. Para mim, este é um ponto em que equilibra tudo. Você não vai ver, pode vasculhar minha rede social, você não vai me ver com videozinho correndo, você não vai me ver com vídeo de férias, curtindo o almoço com a minha família, não vai ver. Minha rede social é única e exclusivamente para a pregação do Evangelho. Para mim, aqui está o ponto de equilíbrio. Isso aqui foi usado, Deus criou isso para isso. Vou ser redundante. Deus criou a rede social para isso. Muito embora, mesmo usando minhas redes sociais para propagação do evangelho exclusivamente, eu não utilizo para minha adoração pessoal a rede social. Eu vou para a Bíblia. Eu não leio a Bíblia no telefone. Eu não leio a Bíblia no computador quando eu vou adorar. Não leio. Eu leio a Bíblia papel. Eu me ajoelho quando eu vou adorar. Eu, no meu quarto de guerra. Então, você que está adorando aqui sempre viu eu dizer, sempre me ouviu dizer, vá para a igreja local. Você tem que ser uma bênção na igreja local, porque eu não acredito na substituição do presencial pelo virtual. Eu não acredito nisso, pelo amor de Deus. Agora, também eu não acredito, doutora, que no tempo em que vivemos, eu não deva usar isso como uma plataforma para consolidar o mundo real. E o equilíbrio para mim tá. Eu vou usar sempre a rede social para propagação do evangelho. Bom, o que você está pensando? No horário. Que tem o testemunho. É porque aqui lembra, a gente ora no começo e diz assim, Espírito Santo, se o Senhor quiser quebrar, quebra. E eu tenho que ser suscetível, porque esse tema, ele é crucial. Tem um monte de drogado, tá ali, tá alucinado. Eu fui num clube desbravador, tinha quatro adolescentes que eu quase não consegui deter, só eu e quatro numa sala, eu não consegui deter a atenção deles. Um deles estava com o telefone fazendo a especialidade do desbravador, anotando no telefone, não é mais um papel, não é mais uma caneta. E, e aí, quando ele estava, eu comecei a ensinar, ele arrastou o celular e começou a desenhar uma figura de um desses japoneses num papel. Eu falei, garoto, você está prestando atenção em mim? E desse mesmo garoto, eu tirei o celular dele no culto.
Eu estava pregando, ele estava entre dois adolescentes, no celular, tirando a atenção dos dois adolescentes. E eu pregando, e eu vendo aquele garoto. E eu olhei para ele, ele entendeu que eu olhei, continuou. Eu deixei o microfone em cima do púlpito, fui até o garoto, tomei o celular dele, coloquei no púlpito. Você vai prestar atenção em mim, cara. Eu sou meio kamikaze, tem hora. Bem, aí eu entrei em alguns assuntos que foram despertando o interesse dele, mas ao lado tinha uma menina arrumando uma pasta, colocando encartes dentro da pasta desbravador dela. Eu falei, você poderia prestar atenção em mim? Aí a resposta dela me assustou. Por que que seu conteúdo é tão relevante? Ela diz assim, eu não consigo prestar atenção no senhor se eu não estiver fazendo outra coisa. Aí me assustei, porque se ela parar e olhar para mim, ela não consegue mais. A mente está tão hiperestimulada, a aceleração dela está tão grande que ela tem que estar fazendo muita coisa. E segundo ela, iludidamente ela consegue me ouvir, iludidamente enquanto ela faz outra coisa. É de assustar. Agora, ainda dentro desse tema, falando em tempo, você tem coisa para fazer, vai viajar agora, Não, senão, não, não. Eu estava preocupada com o tempo do testemunho. olha o que acontece. A inteligência artificial, ela está me assustando. So- não a inteligência em si, mas o que isto vai provocar de retrocesso na capacidade de pensar, de discernir, de criar. Porque agora a gente está conversando sobre a desconexão do mundo real e a adoração, prejuízo na vida espiritual por causa disso. Só que vem uma nova leva agora em que a criatividade, a inteligência, a capacidade de discernir, de criticar, vai ser castrada da gente. Porque o que a gente tem hoje é acesso a um volume de possibilidade de conhecimento e informação nunca visto antes. Como você disse aqui, nunca visto antes. O problema é que agora a máquina pensa por mim, a máquina produz por mim. Eu escrevi um texto que eu gostaria muito que você lesse, mas isso é muito corrida, né? Eu gostaria que você lesse para fazer uma crítica para esse texto para mim. Mas eu apresentei esse texto para um amigo e ele apresentou o texto para a inteligência artificial para avaliar para ele. Isso não é válido, porque a inteligência artificial não tem sentimento, ela não entende contexto, ela não tem conexão com nada, ela tem um conjunto de dados frios que ela vai analisar aquilo friamente. Isso não é justo com o texto que eu fiz. Eu quero. Mas, Eu, pastor, já há estudos mostrando que a inteligência artificial também vai desenvolver emoções. Uma amiga pegou os podcasts que eu e o Adalto fizemos, eu fiz um podcast para União, o Adalto fez outro, colocou na inteligência artificial, e a inteligência artificial fez um podcast entre um homem e uma mulher, falando, analisando o nosso podcast. Um homem e uma mulher. Você tinha a impressão que eram duas pessoas de carne e osso falando. Você viu que ela falou assim, assim, assim? Pois é, não sei o quê. Você tem a impressão que são duas pessoas falando. E ela me mandou o podcast da inteligência artificial analisando o que eu e meu irmão fizemos. Você é um homem e uma mulher conversando com entonação, com sentimento. Sentimento, eu digo assim, com admiração, com a máquina parece expressar, é isso que você está me dizendo. parece expressar, mas há estudos que mostram que o que vem pela frente é como se estivesse dando realmente emoções. Você já assistiu um filme chamado Eu, Robô? Não. Assista. Quando a gente vê as coisas no cinema,
a gente fala assim, meu Deus, esse pessoal é maluco, como é que isso vai acontecer, né? Eu lembro, eu lembro da ideia da holografia, que era um negócio assim absurdo, que alguém se materializasse numa imagem. O Renato Russo cantou há 6 anos atrás em um show holograficamente. Ele esteve lá, a imagem dele na frente. Não é mais ficção. E esse filme, Eu, Robô, é uma máquina que serve a uma mulher. E ele vai sendo tão humanizado pela tecnologia que ela morre. E ele se sente tão ser humano, que ele quer morrer porque ela morreu. E o filme termina, o ser humano morto ao lado de um robô que morreu, porque a sua parceira morreu. A gente olha para isso e diz assim: isso é impossível. Os japoneses mostraram, Talita, um cachorro mecânico. Ele é um robô que ele aprendeu coisas novas. Sim, Eles programaram de uma maneira e foram enfiando conteúdo programado na cabeça daquele robô, e ele foi fazendo conexões, porque ele foi preparado para fazer conexões de dados, e a conexão de dados ensinou para ele coisas que quem criou não ensinou. Aí quando você vê nos filmes robôs cobertos de carne humana agindo como se fossem seres humanos, você diz, "Ah, isso não é possível. Jesus vai voltar antes, eu acredito. amém, amém. Tem que voltar, porque se não voltar, Thalita, quem vai resistir isso? Olha, pastor, eu tenho aqui no meu celular dois vídeos que um amigo me mandou falando exatamente sobre os riscos que a inteligência artificial, dos criadores, dos idealizadores, os riscos de fugir ao controle, de fato, de, de ficar fora de controle tudo que vem pela frente. Eu tenho uma amiga que é CEO da Google nos Estados Unidos, viaja o mundo todo. E quando ela esteve aqui no Brasil há 3 anos atrás, ela me falou assim: vocês não têm ideia do que vem pela frente, porque a gente trabalha 5 anos à frente. E é segredo, né? É tudo muito confidencial, tudo que ela não pode, hipótese alguma, mencionar, mas ela diz assim: vocês não têm ideia do que vem pela frente nos próximos 5 anos. Então, de fato, eu acredito que nós vamos ter, se Jesus não voltar antes, né? Nós vamos ter tempos especialmente difíceis em relação a isso, porque não somente a mente humana vai ficar desnecessária, né? A gente pensar vai ser desnecessário, porque tem a máquina que pensa por nós, que cria por nós, que escreve por nós, escreve tese por nós, escreve dissertação por nós, sermão por nós. A máquina faz tudo isso. Pensar vai ser desnecessário, só que, por outro lado, ao mesmo tempo que eu deixo de refletir, de pensar, porque tem alguém que faz isso por mim, eu sou muito mais suscetível aos enganos, sou muito mais suscetível às contrafações, né? Então, é um cenário que está se descortinando para que as profecias se cumpram, para que aquilo que a gente vê com... Só que quando Ellen White escreveu sobre isso, e tem um texto do Grande Conflito que ela fala sobre o uso da ciência nos últimos dias, que vai, como a ciência, né, vai estar sendo utilizada dentro desse cenário. Eu acredito que mesmo quem leu, né, quem leu, quando leu, eu reli o Grande Conflito durante a pandemia, a gente não imagina de fato aquilo que vem pela frente. A gente pode conjecturar, mas eu acho que vai ser muito pior do que aquilo que a gente pode pensar, como eu li no texto inicial da mensagem, né? Os cristãos não têm ideia das tramas que Satanás está desenvolvendo, das estratégias que Satanás está desenvolvendo. Ellen White fala isso no Grande Conflito, né? Então, eu acredito que vem coisa ainda muito, muito mais séria por aí pela frente. Eu ouvi um podcast, um camarada que disse que em muito pouco tempo não existirão mais pessoas
com deficiências motoras. Por quê? Não vão existir mais paralíticos, tetraplégicos. Por quê? Essa mesma tecnologia que está retrocedendo com o homem vai oferecer para a gente possibilidades de aparentes melhoras extraordinárias. Cirurgias podendo ser feitas à distância, com precisões cirúrgicas. Tudo através da inteligência artificial. O professor vai poder abrir um pulmão, literalmente, dentro de uma sala de aula, projetado por essa inteligência. Vai poder cortar, abrir, mostrar as partes. Não é mais um livro, é uma imagem real em que ele. Sabe aquela imagem que aparece nos filmes, que o cara abre aquela imagem? No filme Homem de Ferro tem muito disso. Ele abre a imagem e vai tirando o que ele não quer, vai colocando ele não quer. Ali na frente dele, é isso que nos espera. Você vai chegar na minha casa, quem vai te atender é um robô. Só que você não sabe se é um robô mais de tão humano que é. Eu fui na Itália em um restaurante que quem colheu o meu pedido foi um robô e as relações vão sendo substituídas. O ser humano vai ficando cada vez mais insignificante disso que ele mesmo criou para que fosse uma bênção para ele. Nesse contexto todo está o quê? A adoração. Apocalipse capítulo 14. Adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e tudo que existe lá. Eu tenho que ter o filtro, que o mais importante para mim não é tudo isso que traz como aparente melhora, é que eu fui feito para adorar e que o Senhor virá buscar os adoradores. Se eu perder essa ideia, eu vou achar tudo isso extraordinário. E quem, pelo amor de Deus, falar contra isso é louco. Entende para onde a gente vai? Se a gente, por que que as minorias serão perseguidas, Thalita? Porque elas não estarão drogadas. Elas estarão no mundo real. E quando elas falarem coisas a respeito do mundo esse mundo paralelo, se você vê os filmes da Marvel agora, eu não assisto. Eu não perco tempo com nada disso. Mas eu tenho uma adolescente jovem em casa que é influenciado por essas coisas, como todo mundo tem. Tem os jovens da igreja que trafegam por isso. Mas é impressionante como os filmes mudaram a sua perspectiva e eles trafegam entre o mundo real e o mundo fictício. É impressionante, toda a proposta é essa. E aí, quando você está no filme, você não sabe se você está no fictício ou está no real. Ora você está no real, está no fictício ou está no meio dos dois. Uma coisa você é no fictício, outra coisa você é no real. Existem possibilidades do mundo irreal que você não tem no mundo real. Fica todo mundo doido nessa é uma paranoia, uma parafernália destrutiva da mente adoradora. Aí você vai para a igreja ficar 50 minutos ouvindo uma mensagem. Não consegue. Não consegue nem 35, pastor, nem 30 minutos. É uma dificuldade de desconexão. Agora, veja que eu falei hoje, falando para adultos e falando das implicações para os adultos. Adultos falando, né? Agora, imagina um cérebro em formação. Um cérebro que está precisando se desenvolver do jeito certo. Hum. Já tem comprometimentos, já tem dificuldades e tal. E é essa geração que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante. As crianças, né? Então, quando eu falo isso, pensando nas crianças, eu tremo, porque eu vejo claramente Satanás trabalhando intensamente para que isso não se cumpra nos nossos dias. É uma geração toda que está com a mente sendo destruída para poder, de fato. Eu comecei a minha mensagem falando que o céu se conecta conosco pela nossa mente. O Espírito Santo se conecta conosco pela nossa mente. Então,
É uma geração que Ellen White prevê que, né, que vai ser a geração que vai dar a última mensagem de advertência ao mundo agonizante, às crianças, quando nós, os mais velhos, formos impedidos. Se isso de fato, né, e Joel já fala disso, mas eu imagino o trabalho intenso para que as crianças não tenham condição de fazer essa conexão e receber o Espírito Santo por uma mente totalmente destruída pelo uso excessivo dessa. Eu, Dessa coisa que seria boa se fosse bem utilizada, né? eu vou dizer uma coisa, pastor, eu sou um pouco radical nesse sentido. Uhum. A doutora Cibele Passos fala, ela é uma psicóloga brasileira que mora no Chile, ela fala assim, eu sou radical porque eu reconheço o malefício, eu vejo o malefício, eu percebo o malefício. Então, ela trabalha assim, só se cura uma criança por meio da abstinência total. Você não dá para um alcoólatra álcool um pouquinho só por dia para não fazer mal. Você corta o álcool do alcoólatra. Para a criança, eu concordo com a Cibele Passos. É abstinência, tem que ser abstinência mesmo. A gente tem que. Eu concordo contigo porque é o processo formativo, né? É um Então, se cérebro você, em. em desenvolvimento, né? Se, não que o nosso cérebro pare de desenvolver, mas esta fase é a principal delas. Se você consegue estragar o HD nessa fase, você não tem mais quase chance de recuperar. Então, eu, Thalita, vejo claramente o inimigo atuando para que essa visão profética do Espírito de Deus descer sobre os nossos filhos e filhas e sobre as crianças e não se cumpra nos nossos dias. É uma geração toda ficando comprometida, né? Segura, segura aí, deixa eu mostrar uma coisinha. Segura aí. Sobre o que nós estamos falando aqui. Uhum. Sobre o que estamos falando aqui. E o que é É, pior, pastor? E o que é pior? Humanos substituindo o relacionamento com bonecos para não ter o desgaste das emocional. relações interpessoais. Perfeito. Então, esse mesmo Como é que é o nome desse bebezinho que saiu agora aí? reborn, Bo, reborn, Reborn. R-E, Reborn. reborn, E reborn, tá R-E, causando uma confusão o negócio, hein? absurdo. Só que o bebê, ele não interage, né? E o robô vai interagir. O robô vai interagir. O Philip Zimbardo também fala sobre isso, né? Os rapazes com muita dificuldade de manter relacionamentos com mulheres. Por isso que ele fala a morte do homem. Por quê? Porque a mulher pensa diferente. E lidar com quem pensa diferente dá trabalho. Entender a mente feminina dá trabalho. Então, uma geração que está crescendo só se relacionando virtualmente pelas redes sociais e que exclui quem pensa diferente, deleta quem pensa diferente, cancela quem pensa diferente, né? E aquilo que eu falei na mensagem, se por acaso o próprio grupo não perdoa se você não agir dessa forma. O grupo é muito importante.
Então, sua tribo, que você tem, seu clã, né, dos seguidores, de quem lhe segue ou de quem você segue, quer que você se comporte dessa maneira. Então, ele diz assim: cada vez mais os rapazes estão tendo dificuldade de se relacionar com as mulheres, os casamentos estão sendo menos duráveis. E ele sinaliza essa, só procura a mulher para o sexo, mas não para uma interação, porque dá trabalho com quem é diferente. O robô não é diferente, vai ser programado para atender suas necessidades, para não discutir com você, para não divergir, para que você não exercite a compreensão, a tolerância, a empatia. Está roubando da gente uma coisa muito necessária, que é você praticar a tolerância com quem é diferente, com quem pensa diferente. Quer dizer, o exercício da humanidade vai começar a ser descartado das características da humanidade, né? Então, o que vem pela frente é muito sério, é muito sério. É como esse culto aqui. Se ele se tornasse o único culto, ele roubaria de nós o abraço, o contato, a interação, e ele se tornaria nocivo. É Só que o isso. abraço, o contato, a interação que o Evangelho pede para mim é com o meu inimigo, com quem me magoa, com quem é diferente de mim. Fazer isso para os que me amam, para fazer isso para minha família é fácil. Fazer isso para com, né? Eu digo isso que para mim é um grande desafio do Evangelho, amar os inimigos, ter compaixão, atender o pobre nas suas necessidades. Então, esses desafios do Evangelho passam a ser, né, desnecessários. Eu só me relaciono com quem pensa igual a mim, quem não me contraria, quem não. Então, tem muita coisa por trás, pastor. Tem muita coisa envolvida. Alita, quando você fala isso, alguém pode dizer assim: ah, peraí, o homem não vai querer se relacionar com a mulher porque ele não quer o contraditório. Um robô faria isso melhor para ele, que obedece só aos seus estímulos egoístas. Sabe, o ser humano está sendo formado de uma maneira que como ele para e não desenvolve o senso crítico, então não tem mais uma peneira fina que separa o que realmente é. Entra tudo, entra tudo. E esse tudo forma conceitos que o próprio ser humano acaba não percebendo isso. E não percebe, e quando ele emite um conceito absolutamente fora, totalmente fora de uma possibilidade real do que significa o ser humano e suas interações, ele acha aquilo verdade. Por que que eu estou dizendo isso? Eu estava num aconselhamento e esse casal em crise. Eles literalmente não conseguem se dar bem. No meio da conversa, eu tentando equalizar as diferenças e mostrar que isso vivido com Deus, Jesus no centro, essas diferenças são positivas, inclusive para o nosso crescimento, porque se eu não tenho contraditório, como é que eu vou crescer? Então você bestializa o ser humano quando você coloca um robô para dar só o estímulo que ele quer. Então você vai bestializar o ser humano. E aí, no meio disso, ele diz assim: olha só, como isso que a gente está falando é sério. Nunca teve um tempo em que eu quisesse ser mais homossexual do que agora. Porque se eu convivesse com um homem, ele não pensaria assim, ele não agiria assim, ele não Ó, eu estou falando de um homem no aconselhamento. Ele disse: eu nunca quis ser gay como agora, porque se eu vivesse com um homem não haveria toda essa divergência. E é isso que o Felipe Zimbardo fala. Ele fala que os homens estão procurando mais se relacionar com os homens, e mesmo quem não é homossexual, é hétero, ele quer o relacionamento que ele precisa, a interação que ele precisa com outros homens. Ele só procura a mulher para o sexo, mas o relacionamento mesmo de troca, de interação, então ele diz assim, a frequência dos rapazes, ele é do Canadá, a frequência dos rapazes em pubs, em bares, para se encontrar entre eles, em torcida, para se encontrar entre eles, porque lidar com o diferente está dando muito trabalho e eles não querem, né? Então, a teoria que ele desenvolveu se chama A Morte do Homem, porque ele diz que sem essa interação homem-mulher, sem a família,
não vai ter a procriação, não vai ter a continuidade, então vai ter a morte do homem, porque o que está acontecendo é que está tudo contribuindo para destruir o tecido familiar, a sociedade e tal. Então, isso tudo muito interessante que ele faz, e com base, lógico, base científica, né? Mas é isso, relacionar com mulher dá trabalho. Por, É, por outro lado, a mulher, ela está recebendo a informação de que o homem não vale nada, o homem é grosseiro, o homem é bruto, e aí ela também não quer um homem desse lado e vai conviver com a mulher que é mais sensível, é mais delicada, e vai entregar para ela essa sensibilidade que o homem não tem. pastor, eu li um livro muito interessante que ele narra como que historicamente essas ideias foram construídas. E sabe o que mais me chocou? As ideias do feminismo. Que a base do feminismo é destruir a família, destruir a relação marido e mulher, destruir aquilo que Deus planejou, né? O sacramento do casamento. O que mais me chocou em estudar esse tema é de que ele surgiu com argumentos cristãos. E ele surgiu dentro de igreja. Ele surgiu com uma lógica cristã. O movimento feminista surgiu dentro de uma catedral. A primeira reunião do movimento. Mas quem escreveu o primeiro documento no século XVIII diz assim: se Deus criou a mulher para ser ajudadora do homem, então ela tem que sair de casa, ela tem que estudar, ela tem que. O argumento era um argumento, como é que eu digo? Social. Legítimo, legítimo. O argumento era legítimo, mas por trás, e ela era uma mulher promíscua, e ela era uma mulher depravada, mas ela usou argumentos bíblicos para poder introduzir as ideias do feminismo. E depois essas ideias que surgem sempre, e isso que me preocupa, com reivindicações legítimas. Então, a reivindicação é legítima e no bojo Satanás coloca aquilo que ele deseja, né? Ele fez assim, né? Sempre. Então, o homossexualismo, onde ele tem a terra fértil para se desenvolver, no abolicionismo, que era uma causa justa, que era uma causa legítima. Então, quando você estuda a história, você vê como é fácil a gente misturar o certo com o errado de forma sutil e a gente comprar as ideias, defender as ideias, usar palavras dessas ideias sem perceber, sem perceber. Então, depois o marxismo toma o feminismo e introduz: você não precisa do marido para ser feliz. Você precisa do Estado. Então, o marido e você tem que lutar pelo seu espaço. Dentro da sua casa, mulher, você tem que lutar pelo seu espaço. Ora, eu tenho que lutar pelo meu espaço porque alguém está tirando o meu espaço. E quem é esse alguém que está tirando o meu espaço? O marido. Então você já entra numa relação de casamento como se fosse uma luta por poder, uma luta por espaço. Competição plena. Quem manda, quem é maior no processo. Então, é tão sutil e discursos assim que vão sendo construídos dentro da igreja. E que a gente não se apercebe, que a gente reproduz, repete, e que na base desses discursos tem estas visões humanistas que a gente está aí bebendo de fontes impuras, né? É muita coisa, pastor, é muita coisa. Bebendo a balde, não é de copo. Nós estamos bebendo About. da balde, mano. O problema é que as pessoas que bebem a maioria desse conteúdo acham que está tudo normal, cara. Tudo normal. Porque Amanhã eu vou falar sobre isso no Congresso de Mulheres, né? Por isso que tá fresquinho aqui na minha cabeça. Mas o que mais me surpreendeu ao estudar tudo isso, eu estudei num livro de um pós-doutor em ciência da religião, que dava aula em Goiás, na PUC, e eu me surpreendi com as ideias muito coerentes, muito bem apresentadas, né? É exatamente de nascer dentro do cristianismo. o que me impacta é porque a narrativa bíblica não tem nada a ver com isso. O local onde a mulher é ajudadora do seu marido não é um contexto socioeconômico, é um contexto religioso, em que essa mulher é submissa ao marido que vai entregá-la ao Senhor perfeita. Esse homem morre por essa mulher,
Por isso ela é submissa ao sacerdócio religioso dele. A mulher é ajudadora com relação ao marido na construção do altar. É o homem que chama a mulher para adorar, é o homem que chama a mulher para orar, é o homem que traz a família para o culto, é o homem que leva a família para a igreja, para a Bíblia, para o jejum. É nesse lugar que a mulher ajuda esse homem. O contexto sociocultural nem é discutido na Bíblia. Por isso a ideia de ser ajudadora tem que ir para fora para ter a melhor. Não existe isso biblicamente. O contexto é religioso, puramente a intenção bíblica é religião, ligar o homem com Deus. E quando eu assisti um sermão do pastor Rodrigo Silva, onde ele fala que a palavra utilizada no Gênesis para ajudadora é Ezer, só é utilizada para Deus, quando se refere a Deus, o trabalho de Deus de cuidar de nós, de impressionante o sermão que ele fez, e abre a mente da gente, né? Ezer é esse ajudador que só se aplica ao cuidado de Deus por nós. Então, quando Deus dá à mulher essa função, é algo que ele está, um atributo que ele está dando para ela, né? De contribuir para a elevação espiritual do seu marido. É uma ajudadora nesse sentido, de se tornarem uma só carne, de cumprir na vida, no casamento, né, essa função que Deus está dando a ela, que é o que ele faz por nós, né? Então, É mas legal. pastor, Segura, é tão bom isso, né? Podcast aqui do Tops. Se o regulamento bíblico é obedecido nesse contexto familiar, não existiria machismo e nem feminismo necessários. Por quê? Porque haveria plena igualdade. Porque Deus cria homem e mulher em situação de igualdade, com funções absolutamente diferentes. Mas essas funções se encaixam na construção de uma família que adora a Deus. Bom, são muitas coisas, né? No final disso, eu diria, a Thalita não é contra e nem eu sou contra, senão seria louco. Eu venho aqui todo segunda, quarta, quinta e sexta, uma reunião com você de 3 horas. A Thalita está aqui usando a ferramenta que ela se preocupa sobre o uso para ensinar o que ela quer, no sentido de como utilizar isso corretamente. Nós não somos contra a utilização dos meios de comunicação. Nós somos a favor do uso correto deles. Certo, doutora? sim, e que nós possamos, de fato, como diz Paulo, né, buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, investir tempo em buscar e pensar. Meu povo perece por falta de conhecimento, que a gente busque estudar, ler e buscar realmente na fonte original da palavra. Eu não sou exemplo e nem modelo para ninguém. Eu tenho as minhas dificuldades e as minhas falhas, e eu me constranjo muito quando o pastor Wagner me chama para falar na sala 57, exatamente porque eu me sinto muito pequena, muito. Eu não gosto de exposição, eu não gosto, eu acho que tudo que a gente fala, as palavras, né? E as pessoas podem usar, interpretar e de forma errada, eu tenho muita preocupação com isso. Por isso que eu queria, assim, dizer, em suma, né? Finalmente, como diz Paulo, tudo que é puro, que a gente busque mais tempo em comunhão, para que, de fato, a gente pense mais nas coisas do alto. Busque mais as coisas do alto. Gaste tempo com as coisas do alto, já que a vida já está tão difícil, tão agitada, tão complicada. Que a gente coloque a nossa mente em sintonia com o céu o tempo todo, sem cessar. Obrigado pelo bom papo, por todo esclarecimento, que isto que nós conversamos aqui seja, junto com o que você pregou, utilizado para o bem da construção de muitas pessoas. Ah, e uma novidade, pastor. Ontem a menina da União mandou um recado no nosso grupo desse projeto das telas, dizendo que a divisão está tomando este trabalho para colocar na plataforma da divisão. Vai ser um material da divisão e não mais só da União Central Brasileira. Eu fico muito feliz porque
Assim pode atingir outras pessoas, né? E eu acho Parte que está um disso, material extremamente equilibrado, vocês podem usar e abusar de espalhar o material que a gente produziu. Se o pastor parte, quiser distribuir para os moderadores, podem fazê-lo. eu vou pegar esses videozinhos todos que você mandou para a gente, que você e seu irmão produziram aí para São Paulo, e nós vamos colocar na rede da sala para todos receberem, utilizarem em suas igrejas adequadamente. Parte disso que você está vendo crescer foi provocado pela internet, que a gente quer que seja usado da forma correta. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Isso é Fizemos uso bom. de três ferramentas: Instagram, não, duas, YouTube, Instagram e WhatsApp, evidentemente, três ferramentas, né, para que essa mensagem chegasse, sem dúvida, sem É dúvida. possível usar para o bem. Glória a Deus por isso. Obrigado. É um privilégio tê-la conosco sempre. Pode orar? Posso orar. Nosso Deus, nosso Pai, nosso coração se enche de gratidão, porque o Senhor, em sua misericórdia infinita, tem dado luz aos homens, o Senhor tem dado entendimento aos homens. Teu Santo Espírito não cansa de trabalhar em nossas mentes, de instar, de administrar, mas também de nos dar iluminação necessária para que possamos confortar, orientar, instruir as pessoas, ao seu povo. Nós te louvamos por tudo isso. Te louvamos pela sala 57, que a sala 57 se preocupa com o alimento espiritual, se preocupa com a unção do Espírito Santo de despertar uma nação de adoradores que buscam diariamente pela chuva serôdia. Nós te louvamos por tudo isso, ó Pai. Nós queremos pedir que o teu Espírito nos dê discernimento e sabedoria para usarmos de forma correta o nosso tempo, para usarmos de forma correta os instrumentos que nós temos à nossa disposição para nos comunicarmos. Que nós possamos, como adultos, administrarmos bem esses talentos que o Senhor nos deu e inspirarmos também essas novas gerações a usarmos da forma correta. Nós queremos pedir de uma maneira muito especial também por esse dia de preparação para o Santo Sábado, quando nós estamos já colocando o nosso espírito em conexão com as horas sagradas, que nós possamos ter a nossa mente também voltada já para este preparo necessário para que a tempo nós possamos estar adorando o Senhor na chegada do sábado. Cuida de cada pessoa que está assistindo, que vai assistir a transmissão da Sala 57 neste dia e em dias posteriores. Que aquilo que nós falamos aqui possa encontrar a compreensão correta, o discernimento, a forma correta de entender esta mensagem, que seja útil para muitas pessoas e que o teu Santo Espírito transforme essas palavras e traduza essas palavras que foram ditas aqui para que o propósito real seja alcançado. E não sejam as palavras da Talita, mas que seja a, a iluminação do Espírito Santo traduzindo para cada pessoa que necessita fazer mudanças de hábitos, mudanças de uso do tempo e da tecnologia. Abençoa o pastor Wagner na condução de todo este processo. Cuida de nós, nós nos colocamos em tuas mãos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amo você, eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus, porque você, Thalita, sua irmã e todo o nosso povo compactua junto com esse movimento de crescimento espiritual. Um grande abraço. Pastor, a minha irmã está em Manaus, passeando a Thaís, e lá é 1 hora a menos. E 5 horas, quando abriu a sala, ela já estava conectada, 4 horas numa rede, deitada numa rede. Eu vi. Ela não quis que eu visse, depois desligou a câmera, mas um abraço para a Thaís, que mesmo lá longe, com 1 hora a menos, tá? Thaís de sempre. Um abraço, pastor Wagner. Um feliz sábado. Para você Eu vou também. sair correndo agora porque eu vou arrumar a mala para pegar o avião daqui a pouco, daqui a pouquinho, no aeroporto. Boa viagem, grande abraço. Tchauzinho, tchau. Bom, a sala é isso aqui, né? Coisa boa demais.